Fala, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Torre de Marfim, o podcast onde ciência, tecnologia e inovação se encontram para gerar boas conversas. Um episódio vindo diretamente do nosso querido IGCE. Hoje estou eu aqui, a Nívia, Thaís, com o nosso convidado, Marcos Vinícius Maltempe. Obrigado, é um prazer estar aqui no Torre de Marfim com vocês. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor sobre um tema que está cada vez mais presente na nossa realidade, a tecnologia como recurso para a educação. Seja na sala de aula presencial, no ensino remoto, em plataformas de aprendizado online ou até em ferramentas de inteligência artificial, a informática vem transformando a forma como ensinamos e aprendemos. Mas quais são os benefícios reais desse processo? Quais os desafios? E até onde a tecnologia pode caminhar junto da educação? Então, ouvinte, conecte seu dispositivo, abra o navegador e clique em aprender porque o Torre de Marfim vai começar. Professor, para começar, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória acadêmica e como surgiu o seu interesse em unir tecnologia e educação. Bom, eu fiz bacharelado em Ciência da Computação e depois fui fazer o mestrado. Fiz na Unesp de São José do Rio Preto, a graduação. Aí depois fui fazer o mestrado na USP de São Carlos em computação, né? E lá eu já trabalhei, no meu mestrado, eu trabalhei com sistemas tutores inteligentes, né? Que é algo assim, que foi bastante focado, né? Então, assim, a área era inteligência artificial. Usar, então, técnicas de IA para desenvolver sistemas cujo objetivo é ensinar os alunos, né? E aí, então, a gente tinha o trabalho de mestrado, ele foi desenvolvido dentro dessa temática. Então, ali eu já me aproximei das tecnologias, no uso das tecnologias na educação, mas o foco aí no mestrado era a parte da tecnologia, né? A educação era meio que acessória nisso daí, sabe? Aí depois, quando eu fui fazer o doutorado, eu fui fazer na Unicamp. E aí na Faculdade de Engenharia Elétrica, mas eu fiz com o meu orientador, ele era do NIED, que ainda existe na Unicamp, né? Que é sigla para Núcleo de Informática Aplicada à Educação. E aí lá a tecnologia não era mais o foco principal, mas a educação era o foco principal, né? A tecnologia era o meio mesmo, embora eu estivesse na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Aí eu fiz o doutorado lá, trabalhei com escolas, fui para escolas de ensino fundamental trabalhar para parte da minha tese, né? E fiz o doutorado de sanduíche na Universidade de Toronto, no Canadá. Depois voltei quando eu ingressei aqui na Unesp de Rio Claro, né? E aí na Unesp aqui de Rio Claro a gente tem um programa de pós-graduação aqui do GCE, que é o em Educação Matemática, que é um programa pioneiro, né? Completou 40 anos ano passado, então tem 41 anos. Pioneiro na América Latina de educação matemática e tem uma linha de pesquisa que é de tecnologias na educação matemática, e eu passei a orientar nesse programa logo depois que eu cheguei aqui, orientar mestrado, né? E aí meus interesses firmaram-se então nessa área de tecnologias na educação matemática. Fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Londres, nessa área de tecnologias na educação matemática. E é isso, estou trabalhando com isso. Muito legal. Você pesquisa o uso da informática na educação e matemática? E quais seriam, então, mais ou menos, os principais ganhos que a tecnologia traz nesse campo em específico? Olha, assim, pensar em ganhos é complicado, assim, para a gente falar sem referenciar uma pesquisa, algo. O que eu acho que talvez valha um pouco a pena falar, se vocês me permitirem, que nem quando a apresentação inicial que vocês fizeram, vocês mencionaram assim, até onde será que a gente pode ir a tecnologia com a educação? Falaram alguma coisa desse sentido, né? E na hora eu pensei assim, bom, o ser humano, eu acho que vale a pena a gente pensar que o ser humano e tecnologia é uma relação que está aí desde sempre, entendeu? Desde os primórdios da nossa espécie aí, a gente se relaciona com tecnologia. Se a gente pensar a tecnologia
no sentido amplo, né? Não ficar focado nas digitais, que são mais recentes. Mas se a gente pensar qualquer ferramenta como tecnologia, a gente vai ver que nós, Homo sapiens, né, nos desenvolvemos com elas à medida que elas eram desenvolvidas por nós, né? Há um impacto aí recíproco entre elas. Inclusive, há um filme bastante conhecido que está relacionado com tecnologia também, que é o 2001, Odisseia no Espaço, um clássico aí de 1968 que o diretor Stanley Kubrick, né, baseado num livro, esqueci o nome do autor agora, em inglês, mas enfim, a abertura desse filme, né, a alegoria inicial, que chama, tem até o nome, né, Aurora da Humanidade, essa abertura, mostra lá um dos nossos antepassados numa planície assim, manipulando ossos, né, de um esqueleto de um animal grande, e de repente ele tem um insight de pensar um osso grande que ele estava segurando como se fosse um porrete, né, que pudesse ser utilizado para abater presas maiores, assim, animais grandes para alimentação ou mesmo para se defender, enfim. Então a gente vê ali, talvez seja um insight, assim, o momento inaugural da nossa relação com as tecnologias, e depois a gente pode pensar isso em termos de domínio do fogo, você imaginar uma ponta de lança numa pedra, né? É um passo enorme no desenvolvimento da humanidade, né? Se a gente coloca tudo isso aí como tecnologia, a gente vê que essa relação e esse ganho tá posto, né? Sabe? Eu acho que assim, outros marcos aí muito importantes em termos educacionais. A própria escola, né? Com a fundação da escola, mais ou menos do jeito que a gente vê ela agora, a escola de Platão, né? Isso daí antes de Cristo, aí depois a gente tem o desenvolvimento da máquina da prensa por Gutenberg, né? Por volta de 1450, como um marco que eu acho que é fundamental, e o computador, né? Mais recentemente. Eu acho que são 3 marcos que a gente pode destacar associados à educação e que envolve tecnologia, né? Eu acho que McLuhan, né, o Marshall McLuhan, professor canadense na década de 60, ele estudou muito a influência da televisão, das culturas, né? Esse que era o foco dele de estudos, e ele falava assim que as tecnologias ou as mídias, como ele chamava de mídias, né, elas mudam a maneira da gente ser, a maneira da gente pensar e agir. Então, enfim, a nossa relação com tecnologias, ela é muito mais profunda do que às vezes a gente pensa, né? Assim, a gente pensa assim, eu estou agora aqui com essa caneta, mas depois eu posso ficar sem ela e isso daí não fez diferença nenhuma. Não, a gente pensa com a caneta, entendeu? Mesmo quando ela não está junto com a gente. Então, da mesma forma, podemos dizer assim, que aprender, digamos, geometria, usando régua e compasso, e aprender a mesma geometria euclidiana, né, usando um software que nem o GeoGebra, é qualitativamente diferente. Tem vários estudos que tratam disso daí e mostram assim, a geometria é a mesma, mas a forma como a gente pensa a geometria muda, né? Então eu diria assim que usar tecnologias digitais hoje em dia na educação está em harmonia com o nosso momento, né? Assim, o ser humano sempre lançou mão daquelas tecnologias disponíveis na sua época de existência, de modo a lhe trazer mais vantagens, conforto e assim por diante. Então, nada mais coerente a gente usar as tecnologias digitais hoje em dia para a educação. Perfeito. E você já observou aqui na universidade, na escola em geral, projetos em que a computação ajudou a integrar diferentes disciplinas de forma prática? Integrar disciplinas? Esse é um desafio bem grande, né? Assim, a ideia da interdisciplinaridade, né?
transdisciplinaridade, que é um outro conceito. Mas enfim, olha, eu não tenho nenhum exemplo para te colocar assim agora. Deixa eu pensar, vai. Olha, você tá um bem fresquinho, então, que eu fiquei sabendo ontem, né? Um bem fresquinho, que é assim, a gente tem um ex-aluno egresso aqui do programa de pós-graduação em Educação Matemática, né? Que ele, ontem eu fiquei sabendo que ele ganhou um prêmio da Fundação Carlos Chagas, e o prêmio chama Professor Rubens Murilo Marques, né? Então, o objetivo é valorizar e divulgar propostas realizadas por professores de curso de licenciatura. E esse egresso nosso, que é o Johnson, né? O título do projeto dele, que ele ganhou o prêmio, Literatura de Cordel na Sala de Aula de Matemática. Bom, mas aí não entra a tecnologia que você falou, né? É verdade. Isso aí é interdisciplinar, mas não está clara a tecnologia. Não, mas tudo bem, pode ir. É? Pode falar, eu achei muito interessante. O que eu penso assim, a tecnologia, ela oferece para a gente novas formas de ensinar e aprender, né? Veja os jogos, por exemplo. Apesar de que jogos sempre foi algo assim, como eu falei das tecnologias que está com a nossa espécie desde sempre, os jogos também, desde sempre estão com a gente, né? Tem inclusive a ideia de uma nova, não sei, a gente tem o Homo habilis, né, que trabalha com ferramentas, né? Aquilo que eu falei agora há pouco, eu acho que a gente poderia associar o Homo habilis. Mas tem até a ideia do Homo ludus, né, que não existe na verdade, né? Mas é a ideia de como o lúdico é importante para a gente, para o desenvolvimento da nossa espécie, né? Mas então, e eu vejo que as tecnologias, elas favorecem novas formas de ensinar e aprender, né? E são totalmente necessárias, né? Porque os problemas da nossa, digamos assim, os nossos problemas, maiores problemas do nosso planeta, da nossa espécie, da nossa vida aqui, né? Eles vão ficando cada vez mais complexos, né? Ou talvez cada vez em maior quantidade, é a sensação que a gente tem. Mas também cada vez mais a gente tem formas de lidar com eles, né? Cada vez mais a gente avança em termos de conhecimento para conseguir lidar com eles. E graças às tecnologias que a gente desenvolve. Então, eu acho que cada vez assim, é indissociável, né, o uso para a gente pensar nós mesmos, e tecnologias é algo indissociável. A gente está sempre com elas, sempre utilizando elas, sejam elas digitais ou não, e pensando junto com elas, né? Pensar com elas, eu acho que é. Uma coisa que você tinha falado antes que eu fiquei pensando é que, assim, pra mim, o ensino da geometria foi muito atrelado com o GeoGebra. Porque eu já nasci nessa era, né? Então eu não me imagino, tipo assim, vendo formas geométricas que não fossem no GeoGebra, porque desde a escola eu já aprendo assim. Então, tipo assim, a ideia do professor desenhar na lousa e tentar visualizar de forma não computacional, pra mim já nem existe. Na minha cabeça só tem o GeoGebra, assim, rodando em 3D. Pois é, que legal. Então, e a geometria plana, digamos assim, em 2D, que é talvez aquela que inicialmente a gente tem contato, né? É euclidiana, né? Aquela geometria, ou seja, os axiomas, todos são os mesmos, mas a gente aprende de uma outra forma, né? E pensa soluções de uma outra forma, né? Bom, agora focando um pouquinho então nos seus projetos, você tem algum projeto de extensão ou pesquisa na área de informática e educação que você gostaria de destacar aqui? Nesse momento eu não tenho nenhum projeto de extensão. Eu tive já, inclusive a gente citou no outro podcast, o Educabits, né? Que era um projeto que visava justamente a divulgação dessa temática, né? O uso da tecnologia na educação, etc. Tal. Mas a gente encerrou ele no segundo semestre de 2024, se não me engano, tá? Se não tô... A gente encerrou, dada assim... Os motivos são vários, né? Mas enfim. Mas eu não tô com nenhum projeto agora de extensão. Agora, além de cursos, né? Esse semestre
passado mesmo, né, eu dei 2 cursos focados nessa área, um para professores de matemática, da educação básica, né, que trabalhou do uso de robótica com metodologias ativas, então trabalhava com placas Arduino, Microbit, Makey, desenvolvimento de projetos com essas placas usando PictoBlocks para programação, né, parecido com Scratch, e também um curso focado em IA generativa, né, para desenvolvimento de projetos em educação matemática. Esse daí foi o que terminou mais recentemente. Então, em cursos tivemos esses 2. Agora, em termos de projeto, assim, a gente tem, com tecnologias, eu vou citar um que já se encerrou, né? Mas que eu acho que é bastante interessante, que usou essas placas também, especialmente a Microbit, a BBC Microbit e a Makey, num trabalho que, com alunos do ensino médio, né? Eles desenvolviam nas aulas, não durante as aulas, mas no horário fora das aulas, né, com o professor de matemática que foi me orientando, eles desenvolviam soluções de jogos, usando jogos, que eram levadas a um hospital lá em Goiás, especializado no tratamento de Parkinson, né, de idosos com Parkinson, nas sessões de fisioterapia. Então os idosos jogavam os jogos desenvolvidos, né, que usavam essas placas nas sessões de fisioterapia para estimular certos movimentos, atenção e etc. Foi um projeto bem bacana. Bom, você teria alguma dica para professores e alunos que querem começar a incorporar mais tecnologia nos estudos e no ensino? Por onde você sugere começar? Eu sugiro começar lendo um pouco, sabe? Assim, eu acho que, assim, para quem vem da área de exatas, em especial se for da área de tecnologia, ciência da computação, da matemática, a nossa visão é muito de educação, né? Realmente é uma visão muito tradicional, sabe? É aquela visão do ensinar, do reforçar o ensino, né? Enfim, de medir conhecimento. Assim, eu acho que carece de um aprofundamento educacional, né? Das bases da educação, da psicologia. Isso, então, eu acho que é importante ter contato com esses conteúdos, né? Para conseguir ampliar a visão, inclusive do potencial que as tecnologias podem ter na educação, né? Por exemplo, né? Uma coisa muito, hoje em dia, que está em evidência, é a ideia de... como é que é mesmo a palavra? Gamificação. Então, por exemplo, a gamificação hoje em dia, ela tá muito evidente, não só hoje em dia, já de tempos, né? Assim, a gamificação, eu posso estar sendo simplista aqui, né? E é lógico que eu estou falando aqui da minha cabeça e não me preparei muito para elaborar isso daqui agora, mas enfim, eu entendo assim, pode ser algo que dá um reforço pro estudante ou pro aprendiz, né, na forma de conquistas que eles podem ter dentro de um ambiente ali que trata de um conteúdo específico que ele está desenvolvendo e querendo aprender. Então ele ganha pontos, conquista talvez, além de pontos, outros benefícios para ele dentro de um jogo, por exemplo, que envolve algum conteúdo que quer se desenvolver. Eu acho que do ponto de vista assim, de treinamento, aí eu estou usando essa palavra mesmo, treinamento, eu acho que pode ser muito válido, né? Algo que você quer reforçar ali num ponto. Agora, se eu estou pensando em termos de educação, que forma cidadãos, que tem um pensamento mais crítico, maior possibilidade de contribuir com a sociedade, etc. Eu acho que isso daí não dá conta. Eu acho que é muito mais, a gente precisa ter muito mais, não é estimular um estímulo externo que faz com que ele avance durante um tempo naquilo lá, sabe? Porque eu acho que esse estímulo externo, uma hora, vai perder essa natureza de estímulo,
né? Eu acho que é muito mais interessante você ter o próprio estudante estimulado a buscar aquele conhecimento, entendeu? Isso é fácil? De jeito nenhum. Não estou falando que é fácil, mas eu acho que esse é o caminho ideal. E como que seria isso, então? O desenvolvimento de projetos de interesse pessoal, né? Mas ter essa capacidade até de falar qual que é o seu interesse pessoal é uma coisa muito complicada, né? Porque na educação, em geral, a escolar, eu digo na educação escolar, se tem uma coisa que, infelizmente, muitas vezes os alunos aprendem, é que para aprender precisa ser ensinado. E isso é muito ruim, porque é aquela visão da passividade, entendeu? Do aluno ficar passivo ali, não pode, assim, ou seja, ele controla a própria expressão do pensamento com medo de ser julgado ou ser retalhado por expressar, digamos, um pensamento que não esteja correto, né? Dentro da sala de aula ou num exame, sei lá. Então isso daí acaba moldando o aluno para conter as suas expressões, as suas vontades e as suas curiosidades, no final das contas, né? Então eu acho que o desenvolvimento de projetos de interesse pessoal é um caminho, né? Eu acho que todo mundo é curioso, toda criança é, né? Basta a gente ter maneiras que a gente possa conciliar com os conteúdos, né? Com aquelas demandas que são também legítimas do lado educacional, da universidade, da escola, etc., de modo que a gente consiga desenvolver conteúdos dentro dessa perspectiva de interesses. Tem uma historinha que é muito interessante, né, que mostra um pouco do descompasso que há entre a escola e a aprendizagem, né? Que é aquela que a aluna chega no final da aula e pergunta para a professora, né? A aluna lá do ensino fundamental, né? Professora, o que eu aprendi hoje? Aí a professora acha estranha aquela pergunta, né? No final do dia, fala assim, mas que estranho, por que você está me perguntando isso? Aí a aluna responde, porque todo dia quando eu chego em casa, minha mãe pergunta, filha, o que você aprendeu hoje na escola? E eu não sei o que responder. Então, quer dizer, a gente vê aí, assim, o que se passa na cabeça da aluna é totalmente diferente do que se passa na cabeça do professor, entendeu? Daquilo que está acontecendo em termos naquele ambiente, né? Naquele momento ali de aula, né? Então, mostra essa dissociação, né, da aluna do que ela vive ali com os conteúdos, com a aprendizagem dela própria, etc. e tal. E mostra, assim, que a escola que está dentro que a gente pode estar nessa perspectiva, está totalmente errada, né? Aquilo lá não tem significado para o aluno, né? No fundo é isso, né? Você falando disso me veio na cabeça, assim, que hoje em dia eu acho que muitas pessoas não tiram dúvidas com o professor por medo da pergunta, tipo, do que os colegas vão pensar. E daí todo mundo vai lá no ChatGPT. ChatGPT, me explique como se eu tivesse 7 anos de idade, tal assunto. Então, jamais deveria ser assim, né? A pessoa não conseguir se expressar num ambiente em que a expressão do pensamento deveria ser livre, justamente porque está sendo formado ali, né, esse pensamento, né? Infelizmente é isso. Mas de onde vem esse medo? Vem assim, de ter uma nota baixa, de ganhar um ponto negativo, digamos assim, né? De ser retalhado, né? No fundo é isso. E aí a gente volta, ou eu acho que é interessante chamar a atenção da atividade de programação como sendo algo que supera isso muito bem. Porque o erro na programação é algo intrínseco e faz parte do processo. Então não é algo que a gente quer evitar, é algo que acontece naturalmente, faz parte desse contínuo, digamos assim, do que é programar. Então programar é lidar com esses erros que vão aparecendo, que a gente coloca como sendo depuração, né? É a depuração. O processo de depuração faz parte da programação, né? E é importante para a gente aprender. Então é uma oportunidade muito importante, porque a gente vai confrontar o nosso pensamento até então para a solução do problema, que se mostrou errado,
né? Vamos confrontar isso daí, vamos depurar. Ué, eu estou pensando alguma coisa aqui que eu achava que era certo e que não está. Isso daí pode estar associado ao conteúdo, né, que está sendo trabalhado, mas pode estar associado à lógica ou à própria linguagem de programação. E assim, encerramos mais um episódio do Torre de Marfim. Hoje vimos como a informática e a tecnologia estão cada vez mais presentes na educação, trazendo benefícios, desafios e transformações profundas para alunos e professores. Queremos agradecer a participação do nosso convidado, professor Marcos. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui falando com vocês no Torre de Marfim e fico à disposição. E queria agradecer também você, ouvinte, que esteve conosco até aqui. Muito obrigado, reforçando que os nossos links vão estar na descrição do episódio. Então você pode seguir a gente no nosso Instagram, no nosso Twitter, que é @torre_d.marfim, e também acompanhar nossos episódios aqui no Spotify e também no YouTube. Continue acompanhando o Torre de Marfim, porque o conhecimento, quando aliado à tecnologia, abre portas para novas formas de aprender e ensinar. Até a próxima!